Ora, muito boa noite a todos, os que se vão juntar entretanto. Hoje vamos falar aqui com o Armando Oliveira, que também deve estar aí a juntar-se. Isto vai acontecer porque ontem fizemos aí um teste, eu e o Paulo Branco. Era suposto ser um teste de 5 minutos a ver como é que isto funcionava e acabámos por ficar ainda um bom bocado à conversa e tivemos muito feedback da conversa de ontem. Pronto, olha, já que houve tanto feedback, que a coisa correu tão bem, não resta senão continuar com estas sessões. E hoje que temos aqui o Armando Oliveira, vai-se juntar entretanto a nós, para também conversarmos um bocadinho, e sempre é uma forma mais informal de nos aproximarmos. Como disse ontem com o Paulo, enquanto não há debates entre candidatos, como nós temos vindo a pedir, pelo menos nós vamos conversando e vamos pondo aqui a nossa forma de estar e de pensar, é uma forma de nos aproximarmos. Vou mandar aqui entretanto uma mensagem ao Armando. O Armando já pediu aqui para participar. Confirmar se conseguem ouvir, se puderem escrever aqui nos comentários, se conseguem ouvir. Aí está o homem. Estás bom? Ora, bom Natal. Como é que isso vai? Tudo em ordem? Vivíssimo. Isso é que é preciso. Estava aqui a dar um bocadinho de contexto, que ontem fiz um teste, tu ainda assististe um bocado, aqui com o Paulo Branco, era para suposto ser um teste para ver como é que isto funciona de 5 minutos e durou mais de meia hora. E hoje houve muito feedback e, portanto, nós ficamos satisfeitos de haver muito feedback e só nos motiva a continuar e a fazer um pouco mais. E, portanto, hoje de manhã desafiei o Armando, logo pela alvorada, a conversarmos, até porque mandaste depois aquela carta que já vai explicar. E pronto, enquanto não conseguimos debates com outros candidatos, vamos falando aqui por estes meios que temos ao nosso dispor para nos aproximarmos das pessoas. Se bem que devo dizer, recebi um e-mail, recebemos todos os candidatos e a Comissão Eleitoral da Anabela Veloso, pedir para usarmos o canal de comunicação que é o podcast da LASAI, para que cada candidato possa ser lá entrevistado. Eu concordo plenamente, acho uma excelente ideia. Não invalido os debates, porque uma coisa é uma entrevista e outra coisa é o debate entre todos. E o debate não tem que ser uma discussão, uma apresentação simultânea, mas concordo plenamente e acho que a Ordem deve facultar o podcast que tem para que os candidatos possam apresentar todos eles. Portanto, fico com vontade de ouvir os dos outros e de também ser convidado para ir lá, que irei com todo o gosto. Aliás, esta semana vou a um podcast que um colega convidou para participar a todos os candidatos a bastonário e eu aceitei, portanto vou a um, e se algum outro colega quiser convidar, também estou aí à disposição. Mas pronto, a malta está-se a juntar, não é para me ouvir a mim, é para te ouvir a ti, Armando, não é? Como é evidente, eu anunciei que esta era uma conversa contigo. Queres contar o que é que foi a carta, o despacho que mandaste hoje de manhã? Eu estou inscrito como técnico de cadastro desde agosto, julho, talvez, e imediatamente requeria a atribuição de credenciais para acesso ao BUP como técnico habilitado. Isto é, como eu vou dizer, correndo o risco do pessoal me criticar, eu não me considero técnico de cadastro, eu considero-me solicitador especialista e, portanto, é assim que eu me identifico, é solicitador especialista em geopredial / técnico de cadastro. E, portanto, sendo técnico de cadastro, tem nos termos da lei, os técnicos de cadastro são técnicos BUP, por excelência, e, portanto, pedi a atribuição de credenciais. Depois de algumas trocas surdas de comunicações, foi-me sendo negado isso. Entretanto, escrevi para a senhora Presidente do IRN a suscitar esta questão. A senhora Presidente do IRN foi educadíssima e simpaticíssima e muito célere a dizer que sim, senhora, é a aplicação da lei e, portanto, cabe à estrutura de missão atribuir as credenciais, ou seja, não cabe sequer apreciar se tem ou não tem qualidade. Cabe-lhe atribuir as credenciais, mais nada. Mas a verdade é que não atribuiu as credenciais e, portanto, o que eu fiz foi tentar uma ação, que é uma providência urgente, que se denomina intimação para a defesa de direitos, liberdades e garantias. É um processo que deveria ser despachado em 5 dias, mas nós sabemos que os tribunais administrativos têm alguma falta de meios e, portanto, foi despachado, mereceu despacho há 3 dias.
ordenar a citação da estrutura de missão para em 7 dias contestar e prestar um conjunto de informações, mas basicamente para contestar esta ação. Portanto, espero, dentro de algum tempo, ou de mais curto espaço de tempo, ter as credenciais de técnico BUPI, ou seja, em que sou eu que aprovo os processos submetidos e não eu estar sujeito à sindicância dos técnicos dos municípios e espero com isto abrir a porta a todos os outros solicitadores que estejam na mesma situação. Basicamente é isso. Dá-me lá um bocadinho de contexto. Dá um bocadinho de contexto exatamente de que validação é essa que deixa de ser necessária e que problemas é que isso te tem colocado. Ou seja, essencialmente traz mais responsabilidade. Isto é, eu neste momento submeto processos BUPI de uma de duas formas. Ou através de geopredial, em que aí podemos fazer a submissão direta, mas com um conjunto de grandes limitações, nomeadamente em termos de performance, em termos de metodologia, mas isso dava-nos aqui para mais uma outra conversa grande. Mas ou seja, eu tenho que ter o direito não só de submeter processos, como de cancelar processos também, isto é, eu como técnico, pode alguém vir ter comigo e dizer não, este processo está mal feito, eu de facto dei por ela que ele estava mal feito e quero corrigi-lo. Quero corrigi-lo, é cancelar e fazer um novo. Eu neste momento, para que isso ocorra, tenho que ir pedir a um balcão municipal que me faça esse cancelamento. Ora, não faz sentido porque eu sou técnico BUPI em toda, digamos assim, em plenitude, eu diria até mais os técnicos, os solicitadores especialistas, têm muito mais legitimidade e muito mais formação do que têm os técnicos dos balcões municipais e, portanto, está-se a criar aqui não só uma deturpação da norma, da lei, porque a lei nunca criou balcões municipais, como se tem que dar de direito a quem tem a formação própria e as competências próprias para exercer esta atividade. Portanto, antes de mais, é uma afirmação de um direito que está legalmente consagrado. Ok, então tu interpelaste a estrutura de missão, não é? Sobre essa matéria, que outras entidades é que interpelaste antes de avançares para o tribunal? O IRN também. O IRN, Institutos de Registro já tinhas dito, exatamente, que concordaram, mas não têm eles a competência, não é? Ou seja, o seu ponto de vista de execução, ainda que o IRN seja a entidade gestora seja a entidade responsável pelo BUPI, sob o ponto de vista operacional, cabe à estrutura de missão a operacionalização das funcionalidades. Portanto, mais uma vez, não lhe cabe decidir, cabe executar. Mas claro que isto são aquelas guerras que nós dizemos muitas vezes aos nossos colegas quando nos dizem aquele serviço de finanças recusou-me fazer aquilo. E eu digo muitas vezes, se recusou, primeiro, recusou com razão ou sem razão. Se recusou com razão, fez muito bem. Se recusou sem razão, faça um favor de recorrer, reclamar, queixar-se, interpor os procedimentos judiciais. Tenho o portal da queixa na autoridade tributária. Informaste ao ASAI desta situação? Não. Desta vez não me informei, até por uma razão, porque já estou cansado de informar ao ASAI de coisas que faço. Eu, e com certeza outros colegas, porque às vezes chegam-me aqui e-mails de colegas a queixarem-se de determinada situação ou a alertarem para determinada situação. Ainda aqui há 2 dias, o nosso colega Vítor Gonçalves fez aí uma denúncia relativamente a leiloeiras e a empresas que andam aí a anunciar vendas, coisa que ele já fez, que ele já o tinha visto a fazer isso há uns meses atrás, mas a verdade é que, vamos lá ver, sem querer ser muito mal educado, a OSAI desapareceu, okay? A OSAI desapareceu, os dirigentes, a atual direção da OSAI, deixou que a OSAI desaparecesse. E eu deixo aqui alguns exemplos, coisas, podem ser pequenas, mas são representativas. Eu tenho exposições feitas ao Conselho Geral, por exemplo, quanto ao incumprimento das regras do leilões, nomeadamente quando alteraram a reforma, o pagamento, ou seja, se repararem no leilões, o que diz a norma é que primeiro verifica-se o leilão e depois paga-se.
Quer dizer que depois de pago não há verificações. A direção da OSAI decidiu incumprir nas regras, mudou, paga-se primeiro e depois decidem verificar, e eu questionei, já mais do que uma vez, o Conselho Geral sobre essa matéria, sobre o incumprimento das regras, e o que recebi foi silêncio, nada mais. Portanto, não dizem nada? Não, literalmente nada. E tenho interpelações feitas, não é só ao Conselho Geral ou ao bastonário, é a todos os vogais do Conselho Geral e ao Conselho Profissional. Okay? E da parte do Conselho Profissional, a única coisa, e nem fui eu que recebi, foi uma minha colega, que por acaso até é minha mulher e sócia, recebeu uma comunicação do senhor Presidente do Conselho Profissional a dizer sobre esta matéria está dito, já disse o que tinha a dizer, se não é assim é qualquer coisa do género. Diz-me sem se pronunciar quanto às questões concretas. E para mim estas questões de não responder ao que se lhes é pedido é muito grave. Porquê? Porque nós no nosso dia-a-dia, e eu particularmente, o pessoal vai conhecendo, alguns vão conhecendo o meu blog, e eu insurjo muito contra isto, contra o autoritarismo e a falta de cumprimento das regras, porque o cidadão, quando não cumpre as regras, tem uma sanção imediata, não é? Normalmente tem uma coiba à beira, ou tem a proibição de aceder a determinadas vantagens ou a determinados benefícios. Mas quando a administração pública não cumpre, não tem consequências, porque os tribunais administrativos, como todos sabemos, não funcionam. Eu não estou a dizer que os juízes ou os oficiais de justiça dos tribunais administrativos têm culpa, que não me parece que tenham. O que temos é um Estado que não dá meios ao tribunal administrativo para funcionar. E, portanto, a maior parte das vezes as autoridades públicas optam, assim como a estrutura de missão do BUPI, opta pelo silêncio. Porquê? Porque sabe que o cidadão, na esmagadora maioria dos casos, vai se acomodar e vai dizer, olha, paciência, fiz o que podia e, portanto, acabou aqui a minha... Porque a partir daqui custa dinheiro. É preciso pagar ações, é preciso pagar taxas de justiça, é preciso... No meu caso não, porque também sou eu próprio que intento as minhas ações, mas teria que pagar alguém para o fazer e, portanto, não temos esta hipótese. Nós temos precisamente esta política, que é a política da administração pública e vimos isso aonde? Vimos isso, por exemplo, nas Assembleias Gerais, vimos isso na iniciativa da redução, da tentativa de discussão de redução do valor das cotas, e atenção, não estou a dizer que elas têm que ser reduzidas, estou a dizer que elas têm que ser discutidas. É diferente, exatamente. Muito importante é sublinhado. É o que nós dizemos é que tem que se permitir a discussão. Não se pode mandar para o lixo 1000 requerimentos de marcação da Assembleia Geral. Isso é muito importante. Isso é mas são esses sinais desse autoritarismo e de uns superegos que são os tais vícios eu nem digo que seja só da administração pública, são os vícios do poder, porque também muitas vezes encontramos esses vícios até em algumas empresas, normalmente esses grandes prestadores de serviços, não é? Porque começam a ter alguns fenómenos de autismo e de saberem que o cidadão não vai reagir. E, portanto, custa-me muito ver dentro de uma ordem que deve pugnar pelo princípio da legalidade que se adotem precisamente os mesmos vícios. Portanto, Então, voltando aqui à ação, intentaste essa ação em que tribunal? Em Lisboa, porque o Tribunal Central de Lisboa tem que ser, porque a estrutura de missão está em Lisboa e, portanto, a ação tem que correr lá. Essa entidade, a estrutura de missão, qual é a natureza dela? Parece ser uma coisa um bocado difusa, não é? A estrutura de missão ou seja, resulta da norma do regime do cadastro simplificado, a criação precisamente de uma entidade gestora de todo o processo, que no fundo vai gerir a forma, as atividades, a informática, a divulgação, as relações institucionais e, portanto, é uma entidade, digamos assim, é um órgão, eu diria quase um órgão executivo, ok? Mas não um órgão decisor, porque a decisão em rigor cabe ao Instituto de Registro Notariado.
Pois era aí que eu ia bater. Tu não temes que venha daí uma resposta quase de incompetência, dizer que não tem personalidade jurídica ou uma coisa do Não, porque género? o Instituto de Registro Notariado determina, diz ele próprio que tem que ser cumprida a lei e executem-na. Ok, pronto. E atenção, não há um argumento técnico, não há um argumento de pá, mas tecnicamente não conseguimos porque neste momento falta-nos. Não há este argumento. Pois, todos O os argumento é técnicos neste momento. municipais têm essa função, não é? Isso mesmo. Os técnicos municipais, sendo que os técnicos municipais, um número significativo deles são técnicos privados, não são funcionários municipais, são empresas privadas contratadas pelo município. E, São portanto, prestadores de têm serviço ao município. são prestadores de serviços ao município que têm um conjunto de privilégios. Atenção, não são técnicos de cadastro, poderá haver até alguns que sejam técnicos de cadastro, não conheço nenhum, mas poderá acontecer. Mas essencialmente há aqui uma assimetria grave, eu diria mesmo grave, porquê? Porque não se trata, ou seja, criou-se uma classe de técnicos habilitados municipais que são subsidiários em termos de norma. Se lermos o regime jurídico do cadastro simplificado, vamos perceber que os técnicos por excelência são os técnicos de cadastro e depois que poderiam ser também se promover técnicos através dos municípios. Portanto, seriam técnicos subsidiários, não os principais, mas a realidade é que tudo isto ficou invertido. Uhum. Esta a realidade do dia. Mas, cabe-nos a nós, devagarinho, fazer estas lutas essas que seriam muito mais efetivas se fosse a ordem dos solicitadores Exato. Daí, a assumi-la. queria bater aí. Ou seja, tu pões a ação, suportas os custos, sejas tu mandatário ou não sejas, em causa própria, pronto, Whatever. indiferente, whatever, mas és tu que despendes o teu tempo, fazes as tuas pesquisas, interpelas as entidades, seria muito mais efetivo, primeiro que isto se tentasse resolver com diplomacia, não é? Por parte da Ordem, que é uma coisa que também desapareceu. Nós vimos que todas as entidades vão dando nota de que a Ordem se encontra perdida em parte incerta, não é? Que não é parte já nas discussões. Mas mesmo que não fosse através de soft power, se tivesse que haver uma ação a ser interposta por esta matéria, haveria de ser também a OSAI a interpor a ação e Sim, não um associado, porque o que tu estás a fazer há de aproveitar a todos, na verdade, não é? sim, e vamos lá ver, em termos práticos, sob o ponto de vista económico, existe existe um prejuízo, mas é um prejuízo que eu não consigo quantificar. Okay? Ou seja, em termos teóricos, eu poderia pôr na porta do meu escritório a dizer venha aqui fazer, venha aqui fazer sua georreferenciação, porque eu sou técnico BUPI, ok? Que é uma linguagem Que é o que diz a lei, que deve Exato. acontecer. A lei diz que deve acontecer isso. Precisamente isso. Ora, eu não posso dizer, eu posso dizer que tenho acesso através de uma plataforma, mas eu não consigo fazer tudo. Há coisas que eu vou ter que pedir a alguém que o faça. E não tenho acesso a um conjunto de dados e informações que estão acessíveis aos técnicos BUPI. Uhum. Por exemplo, eu não consigo aceder, eu não consigo ver uma RGG mal feita, que dados é que foram colocados nesta RGG mal feita, porque não fui eu que a fiz. Mas como técnico BUP, eu terei direito a aceder a essa informação para tentar, até, que é outra das missões que teremos atribuídas, para tentar até mediar esse potencial conflito entre dois confinantes. Que é um papel absolutamente importante. Ora bem, e tu nem consegues aceder à informação do potencial conflito, não tens como lá chegar. Não, Mas isto, não na tenho verdade, como está em linha, esta desconsideração por essa competência de nós sermos técnicos BUPI, está em linha da parte da OSAI com o tratamento que tem dado a esta competência, seja numa primeira fase com o geopredial, seja depois com o BUPI e agora finalmente com o técnico cadastro. Eu sei que tu também tens feito algumas interpelações a esse respeito, tens alertado muito sobre a necessidade
não perdermos o comboio do cadastro. Até dá anos esta parte que te vejo quase sozinho, aos pulinhos, a dizer: vocês prestem atenção que isto vai ser, que isto vai acontecer. E eu É gostava que tu verdade. explicasses É um bocadinho verdade, de onde é que te ou vem seja, essa sensação eu, ou essa eu, eu, confiança. eu, vamos, faço aqui o disclaimer, quer dizer assim, epá, eu perdi as últimas eleições, portanto, Também, também, eu também. perdi as Estamos últimas, juntos. portanto, epá, e eu perdi-as e sinto que foi uma derrota muito minha, não é? Foi uma derrota muito minha porque, pronto, empenhei-me nas eleições em apoiar o José Carlos Rezende e fui o mandatário da campanha e andei a correr o país e pronto, e assumi essa O missão. ónus disso, não é? Sim. Portanto, perdi as eleições, pronto, está resolvido, perdi, esse caminho segue para a frente, mas não deixo de tentar, digamos assim, mostrar ou alertar para as coisas que se estão a passar e, portanto, perdi as eleições, é verdade, e logo imediatamente a seguir, eu julgo que um mês a seguir, enviei um mail para dirigentes desta casa, no caso para uma vice-presidente, a dizer, olha, independentemente disto tudo, acho que é muito importante, o mais rápido possível, abrir a formação para os técnicos de cadastro. Okay? Não tive resposta. Depois passei para o segundo nível, passei para o Conselho Geral, insisti e recebi uma resposta, não de um dirigente, mas de um funcionário, a dizer que estavam a ser tomadas medidas para fazer a formação, mas que estava dependente de desenvolvimentos informáticos. Confesso que não conheço nem consigo perceber quais eram os desenvolvimentos informáticos, mas pronto. E isto passou-se até que finalmente, depois eu continuei a insistir, outros colegas também, confesso, fui também incentivando outros a manifestar o seu interesse em ver a formação de técnico de cadastro aberta e finalmente abriram uma formação para técnico de cadastro que eu consegui me inscrever e lá consegui passar, graças a Fizeste no Deus. Porto. Fiz no Porto, Conseguiste passar. do Porto. Tínhamos, sim, consegui Conseguiram passar, abrir consegui no passar, Porto. consegui passar porque, e vamos ser claros, eu tive a pior nota das pessoas que passaram todos passaram no curso e eu tive a pior nota. A sério? Estás a falar Sim, sério? sim, sim. Sim, não tem nada a ver, não fui perseguido, nem pouco mais ou menos. Não, isso Não, não estou a é sugerir realidade, é o que isso. é. Ok, ok. Estou só a dizer, quer dizer, foi a pior nota. Portanto, mas isso está tudo bem. Para mim está tudo Está bem. giro. Mas Quando deixa-me foi só José fazer uma Cordial, ressalva. Abriram no Porto, porque em abriram no Lisboa Porto e nunca tínhamos abriu colegas no nenhuma. Algarve. E tínhamos colegas no Algarve. E tu ligaste-me um monte de vezes a dizer assim: quando isto abrir, tu inscreve-te, vens fazer isto ao Porto. E eu pensar: opá, não posso ir para o Porto todas as semanas, Todas não posso andar a as correr de semanas. Lisboa para o Não, Porto a atenção. fazer isto. E estou arrependido. Estou arrependido. Eu tenho que dizer, há aqui coisas que têm que ser. Essa formação correu muito bem, okay? Correu muito bem, dentro das limitações de fazer uma formação sem ainda se conhecer o que é que vai acontecer do lado de lá, isto é uma batalha, é quase como dizer, nós vamos nos preparar para a guerra, mas ainda não conhecemos quais são as armas da guerra, ok? Mas pelo menos vamos nos preparar para ela. E, portanto, Certo. a formação correu muito bem, aprendi muita coisa, atenção, aprendi muita coisa. Acho que também consegui passar alguma mensagem de coisas incentivar alguns colegas a não desistir da formação, porque isto obriga a algum empenho. Mas eu diria que, dos solicitadores que fizeram a formação, não sei se me engano, mas possivelmente eu devo ter sido o único que submeteu processos de cadastro. E porquê? E porquê? Porque, primeiro, porque perco muitas horas a trabalhar e a estudar, e a ver vídeos no YouTube, e aqui às tantas da noite e da madrugada a trabalhar em ferramentas e a aprender, com a consciência, e depois de submeter o primeiro processo de cadastro, fiquei com a consciência que para a maior parte dos colegas vai ser muito difícil dar o salto.
E, portanto, precisamos de quê? Precisamos de acompanhamento, precisamos de formar as pessoas para o geopredial, para o técnico de cadastro, mas não é dar-lhes a ferramenta e a questão, agora é dar a vossa vida, não, nós precisamos de acompanhar. Se queremos afirmar a posição dos solicitadores na área do cadastro, temos que acompanhá-los nos primeiros passos, assim como os acompanhámos em 2003, quando foi da reforma da ação executiva. Uhum. Em que se manteve durante muito tempo, uma atividade constante de acompanhamento, com as minutas, com discussões, com reuniões, com fóruns, com N coisas que se foram fazendo, e isto tem que ser recriada, essa dinâmica, inevitavelmente tem que ser recriada essa dinâmica, hoje com um conhecimento muito mais vasto do que o que tínhamos em 2003. Nós em 2003 éramos uns quantos beneméritos, digamos assim, a puxar uma carroça. Hoje, felizmente, a Ordem tem meios, ou pelo menos tem a oportunidade de ter esses meios. É preciso que saiba utilizar esses meios e forçar esta... Nem vou dizer, não queria dizer forçar, mas sim, mas pode dizer, tenho que forçar estes nossos colegas a dar o próximo passo. É muito, muito importante manter este acompanhamento. Eu recordo-me do Zé Carlos contar várias vezes histórias de como vocês andavam a convencer as pessoas, os colegas solicitadores, a serem solicitadores de execução na altura. Tanto que ele até disse, eu estou tão confiante nisto que faço uma sociedade com quem quiser, que eu vou para a frente com isto. É verdade. Não só isso, como apostou com a Sra. Ministra da Justiça um almoço. Pronto, mas essa da sociedade eu nunca me vou esquecer dessa história, até porque conheço outros sócios, não é? Conheces também. Alguns bons, outros menos bons. Exato. Mas pronto, recordo-me de me contarem isso e eu estou a imaginar o Zé Carlos, com a sua capacidade de persuasão, a ter que dizer que eu estou disponível para fazer sociedade com quem quiser, porque acredito tanto nisto que temos que ter. Porque lá está, tu não consegues agarrar uma oportunidade que vai ser disruptiva, transformadora, se não tiveres gente na rua a exercer essa função, não é? E, portanto, se não houvesse solicitadores de execução, a ação executiva não existia, não é? E mais uma coisa, e é que não consegues vender nada em que não acredites, ok? E, portanto, tu não consegues ter alguém a vender. Eu lembro de quando tinha 18 anos, fiz o curso de mediador de seguros. O meu avô era mediador de seguros, eu fiquei com a carteira dele, era uma carteira já muito pequena, mas pronto, por uma questão familiar fiz o curso de mediador de seguros e uma das coisas que se aprendia logo era dizer assim, a primeira coisa é que tu tens que acreditar no que estás a vender e as primeiras pessoas a quem vendes é aos familiares, não é? Portanto, era assim que se aprendia. E isto é uma verdade que continua a ser hoje. Essa continua a ser, portanto, quando eu vejo pessoas a dizerem-me assim, eu fiz o geopredial e não me aparece nada, não me aparecem prédios para fazer. E eu faço-lhes a pergunta, já foste fazer dos teus pais, dos teus tios, dos teus avós, de graça? Não. Então, quer dizer... Está explicado. Mas tu lá procuras, é porque tu não acreditas no produto, portanto, depois não te queixes que o produto não funciona. Okay? Isto passa-se com tudo, com softwares, com livros. Vamos, Rui. Quantos de nós comprou livros com a intenção de os ler? E que estão na nossa prateleira, notariado e mas convicto, titulação mas com convicção. Agora este é que vai ser. Agora este eu tenho a certeza que... E depois eu tenho para lá algumas coleções de livros e às vezes olho para eles e digo assim, isto já deve ter sido pai de 4 leis atrás. Mas o livro está imaculado. Não é? Portanto, se nós não acreditamos naquilo que temos as oportunidades para fazer, elas não vão fazer sozinhas, não se vão fazer sozinhas. Os solicitadores de execução tiveram, de facto, um privilégio gigantesco, era que o trabalho entrava pela porta. Okay? Portanto, na realidade, em 2003,
e eu lembro-me do primeiro processo, eu lembro-me de estar em Braga com a nossa colega de Valença do Minho e abrirmos o CISAI, os PES, na altura, pá, que era uma fração do que é hoje em dia, e de vermos o primeiro processo a entrar para aquela colega e ela desatar a chorar. Okay? Que era, naquele momento estava a sentir o desconhecido a chegar, e agora o que é que vai acontecer, não é? Até agora falámos em livros e tal, e deram-nos aqui explicações do que é que vai ser, mas no momento em que chega a primeira vez, é pá, uma sensação absolutamente indizível. Eu confesso que não a tive. Porquê? Porque eu não a tive porque estava na montagem da ação executiva e, portanto, tudo que estava a aparecer eu já sabia que ia acontecer. Okay? Mas para todos os outros 500 era tudo novidade. E, portanto, o primeiro processo era uma... Eu senti agora isso no primeiro processo de cadastro. Porquê? Porque não sabia, não conhecia a plataforma, não conhecia os truques, não é? Portanto, o primeiro processo demorou-me um dia a fazer. E batia aqui, e batia acolá, e aqui não funciona, e aqui há Jesus, e aqui... E eu tenho a consciência que tenho tenho uma apetência grande para as questões de informática, e tive essa dificuldade um dia, não é? Um dia inteiro aqui a batalhar para a coisa ficar bem feita. Pá, mas eu tenho dito isto, eu tenho dito isto, esta coisa do cadastro que fez-me reviver a 2013, não é? Porque é coisas novas. O difícil é que tem piada. Sim, e isso que tu estás a dizer, ou seja, por um lado ter pessoas no terreno e por outro ter um apoio de backstage, que foi aquilo que tu, Jacinto, Rezende, outros que vos ajudaram, estavam permanentemente a fazer, não é? No fundo, a produzir conteúdos, como agora se diz, para ajudar os agentes de execução iniciais a saberem como ultrapassar essas dificuldades. E nós estamos a replicar um pouco essa abordagem de uma forma que mais atual, mais lá está como nós temos nos nossos princípios agregadora, inovadora e profissional, com esta ideia do Conselho Técnico de Cadastro, que é dizer assim, por um lado temos que formar todos os solicitadores que queiram ser técnicos de cadastro e pomos uma métrica para isso, quer dizer, temos que abrir pelo menos 500 vagas para que todos os colegas que queiram ser técnicos de cadastro possam ser em 2025. Ter pessoal na rua. E depois, por outro lado, ter o Conselho Técnico de Cadastro a emanar essas diretrizes, a dar essas instruções, esse apoio, como lhe quisermos chamar, para que esse medo do primeiro processo, essa frustração, lá está, essa dificuldade de lidar com um trabalho novo possa ser ultrapassada. É, no fundo, uma proposta bastante concreta para nós não deixarmos fugir esta especialização do cadastro, porque de outra forma, repare, isto não estamos a ir a lado nenhum. E a importância não é só para nós, a importância é para todo o sistema. Okay? É evidente que podemos querer o fazer por um interesse particular, não é? De beneficiar os associados da OSEI. Mas existe uma vantagem global, que é de todo um processo que é absolutamente essencial, estrutural para o país, que funcione efetivamente. Ou seja, portanto, ganhamos todos com isto. E o volume de trabalho que há para fazer na área do cadastro é incomensurável. Eu eu diria que valorar 10 vezes a ação executiva. Okay? Valorar 10 vezes. Mas é preciso dinâmica para encontrar resposta para os problemas do terreno. E os problemas do terreno só se resolvem, só são resolvidos se tivermos a intervir nestes processos os que andam no terreno. Eu digo isto muitas vezes, às vezes mostro de brincadeira, mostro os meus braços aqui com os arranhões de andar no meio do mundo. Tenho 55 anos e não tenho problema nenhum de andar a subir muito e surgir. Ainda a semana passada andava com o Júlio Santos lá embaixo no Algarve e andava todo borradinho, cheio de lama. E andamos ali a correr com o Ricardo, ainda há pouco estivemos lá para cima para o Porto em dias de chuva, para a zona do Douro. Esta vivência é o que nos permite depois discutir como é que estas medidas se implementam no terreno. Porque não é a partir de um gabinete que eu decido qual é o tamanho de um terreno, ou o que é que custa percorrer 400 ou 500 metros ou subir um monte. Não é num gabinete, é indo mesmo ao terreno.
Temos mesmo que estar a participar nestas iniciativas. E existem milhentos de pequenos problemas que podem ser resolvidos com bom senso. E aqui dou um exemplo de uma iniciativa feita, talvez, já não me lembro se era eu presidente com a especialidade, se era o Jacinto ou se era o Carlos de Matos, já não me lembro. Mas se calhar foi feito até com várias direções. E uma das coisas que tem muita piada foi a venda. A venda era um dos grandes problemas que tínhamos na ação executiva, e o que se fez foi fazer um conjunto de perguntas e respostas sobre a venda. E chamámos pessoas de fora, juízes, advogados, juristas de várias áreas, para vir-nos ajudar a responder às nossas perguntas. Mentira, não era bem para responder às nossas perguntas, era mais para validar as nossas respostas. Okay? Porque, no fundo, exato, nós fazíamos as perguntas e fazíamos as respostas. Okay? E depois condicionávamos e dizíamos a resposta é esta, por este motivo, e vamos arranjar aqui quem nos ajuda a fundamentar valorizar esta nossa... É evidente que é importante usar esses mecanismos para fazer o caminho, não é? Porque se nós queremos liderar o processo, temos que saber fazer as perguntas, isso é uma coisa muito importante, saber fazer as perguntas certas e depois dar-nos as respostas também, pelo menos sugerir, não podemos só fazer perguntas e ficar à espera que sejam os outros que nos venham responder. Portanto, a gente tem que mostrar a competência de dizer a pergunta é esta, justifica-se por este motivo, as implicações das várias respostas são X e Y, e portanto nós propomos esta resposta. E claro, às vezes estar na disponibilidade de acertar um bocadinho, mas a maior parte das vezes procurar que as outras entidades adiram ao caminho que nós construímos, não é? Ao nosso modelo. Rui, e porquê? Porque a nossa proposta de resposta é uma resposta essencialmente de bom senso, ok? Não está sustentada em princípios dogmáticos e em correntes de pensamento e em que muitas vezes os teóricos estão presos. Okay? Nós vamos essencialmente porquê? Por questões práticas e por aquela solução que é a solução do bom senso. O bom senso responde-nos a quase tudo. Meu pai ensinou-me assim, normalmente dizia-me, pensa primeiro como deve ser e depois vai procurar onde é que está a solução. E normalmente a solução, o legislador antigo era um tipo muito cientista, era um tipo muito sapiente, não é? E portanto normalmente conseguia encontrar boas soluções no código. Hoje já não será bem assim, porque hoje o tempo legislativo é demasiado, o ciclo legislativo é muito rápido e portanto nem sempre as soluções são as melhores, mas assim, o bom senso ajuda muito. E portanto as nossas respostas eram respostas de como é que se resolve o problema, que meios é que existem para resolver o problema, porque não adianta nada eu ter uma solução teórica perfeita, mas que não é execuível com as ferramentas que estão disponíveis. Portanto, isto foi uma luta que ao longo de anos se foi tendo, quando foi da reforma da ação executiva, por exemplo, nas duas reformas. Eu na primeira participei em 2002, portanto, na primeira tentativa de reforma que caiu com o governo Guterres, eu participei de uma forma mais lateral, mas quando foi da segunda reforma, participei em todo aquele dia-a-dia e essencialmente discutia-se questões de bom senso. E portanto, não foi uma reforma feita por teóricos. Foi uma reforma feita, acompanhada por teóricos, mas feita por práticos. Porque tu repara, senão também não era uma reforma, porque tu, quando crias qualquer coisa de novo, estou a pensar agora no PEPEX, que também idealizaste, o Geoperdial, todas essas coisas que são disruptivas, o próprio leilões, embora a lei já previsse a realização de leilão eletrónico, mas a construção da plataforma. Tu, quando estás a iniciar uma revolução num determinado setor, e o cadastro é uma revolução no setor predial, em Portugal, completamente, e acho que esta mensagem também tem que ser explicada aos solicitadores todos, porque as suas áreas de atuação tradicionais são fatalmente afetadas pela introdução do regime jurídico do cadastro. Tens que ter soluções que sejam novas, baseadas, lá está, na prática e no bom senso, porque não vai ser a teoria do passado que te vai ajudar a resolver esses problemas. Pode-te inspirar,
Mas efetivamente é preciso o contacto com o terreno e nós aí também sentimos uma dificuldade. Ainda ontem falava com o Paulo Branco sobre isso. Porque é que o cadastro terá estado tão abandonado, não é? Porque é que o geopredial terá estado tão abandonado? A verdade é que quando é a mesma história de porque é que não aparece nas universidades, não é? Porque é que não é lecionado mais cedo? Porque as pessoas que estão lá não têm a vocação para Não isso. acreditam, não acreditam, ou seja, né? E quando Não digo não fazem, não. acreditam, eu ainda ponho num plano ainda anterior a não acreditam, que é desconhecem, logo nem acreditam. Portanto, é, ou seja, ainda a distância é tão grande, a distância é tão grande à realidade que não se conseguem perceber do que é que se está a passar. E reparem, isto do não se perceber o que é que se está a passar, está a acontecer do nosso lado, está a acontecer do lado dos solicitadores, que continuam genericamente a não perceber que, da mesma maneira que, vamos fazer esta pergunta, hoje em dia quantos contratos de arrendamento fazemos? Não é? Quem nos aparece a fazer um contrato de arrendamento ou um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel? Tendencialmente ninguém. Porquê? Porque as imobiliárias absorveram tudo isso. Okay? Uhum. E o que vai acontecer no cadastro é precisamente a mesma coisa, mas num novo setor, no setor do registro, no setor da regularização registral, quando nós temos uma oportunidade absolutamente única de assumir essa responsabilidade, de crescer em responsabilidades. Peço desculpa. E da mesma maneira que os solicitadores não estão a perceber isto, por exemplo, na área da topografia também não o perceberam. E ainda recentemente, um topógrafo, meu amigo, com quem trabalho há muitos anos e que naturalmente antes entregava-lhe muito trabalho e hoje é muito raro. Hoje peço-lhe trabalho de topografia pura e dura, topografia pura, e antes pedia-lhe trabalhos para levantamentos de prédios para retificação de áreas, coisas que já lhe deixei de fazer. Geopredial esta parte, deixei de fazer isso. E recentemente ele liga-me a perguntar ao Armando, pá, não é que eu já tenha sentido economicamente o problema, mas já percebi que vou perdê-lo. Não é? E só ainda não perdeu porque o cidadão, o consumidor final, ainda não percebeu isso. Okay? Mas Já no tenho a momento ideia em que do. perceber, vai ao topógrafo. E vemos isto nos processos de cadastro. Os processos de cadastro, como aparecem muitas vezes já com o levantamento topográfico feito. Só que o levantamento topográfico não me resolve o problema. Eu vou ter que lá voltar a fazer. Porque eu não posso aceitar o levantamento a não ser que seja feito por um outro técnico de cadastro. E portanto, as pessoas gastam um dinheiro, mas vão gastá-lo uma vez, depois vão perceber que afinal não é preciso, mas da mesma maneira que vão perceber que não precisam do topógrafo, depois também vão perceber que não precisam do solicitador ou do advogado. Vão precisar daqueles, só vão escolher os solicitadores que sejam solicitadores técnicos de cadastro. Okay? Resolvem tudo. Reparem nisto. Na ação executiva, se o agente de execução pudesse intentar os processos à moda Claro. holandesa, ok? Exato. Quantos processos iriam desaparecer dos advogados? Okay? E, portanto, por isso é que houve uma norma a dizer alto lá, os agentes de execução, os solicitadores de execução e os agentes de execução não podem ser mandatários e não podem representar as partes e não podem... Okay? Porquê? Porque íamos concentrar demasiada competência. Era o mercado todo, nosso, sim, sim. Era o mercado todo. Ora, no técnico de cadastro, os solicitadores que sejam técnicos de cadastro não estão impedidos de titular. Quer dizer, que eu posso, chega-me o cliente para fazer uma retificação cadastral, uma atualização de cadastro, e nada me impede de fazer o título, que é um DPA de emparcelamento. Okay? Ou de acerto de extremas, ou de permutas. Portanto, no momento em que a pessoa perceba isto, sou eu que vou ficar com este trabalho. E os outros vão ficar preteridos. Pá, eu tento passar esta mensagem, tento avisar as pessoas disto, mas confesso que fico, na maior parte dos casos, acho que estou a falar para mim. Pronto, não, é isso. Pelo menos no caminho certo, agradecemos muito ajudar-nos a pensar. Claro,
Eu, Eu estou a dizer, o senhor vai conversando destas coisas e eu tento dar aqui um bocadinho de, como é que vou dizer, de emoção à coisa e falo destas coisas assim, nota-se, eu acho que se nota que falo com, com algum grau de compaixão. emoção, com a Uhum. paixão, isso mesmo. Eh, E, e pronto, e sei que é diferente, eu tenho essa percepção que é diferente ser eu a dizer e outros a dizer, mas eu falo disto porque eu vivo isto no dia a dia, portanto, respiro. Hoje em dia o que respiro é cadastro. Pronto, basicamente é isso. Exato. Já não Então, e respiro há olha tão lá, de voltando, pois isto está-te a dar outra vez a pica de 2003, não é? Está-te a dar aí outra vez. E é importante também agarrarmos essa oportunidade e conseguirmos criar a plataforma, a estrutura para que possamos efetivamente ser os líderes nisso, ter uma OSAI interessada no cadastro, a priorizar, não é interessada, é a priorizar o cadastro, porque não há assim tanta coisa importante a acontecer tantas vezes na vida, não não, é? As coisas não, realmente importantes são sempre escassas. Não temos assim tantas oportunidades de marcar uma grande não. diferença. E esta é efetivamente uma grande oportunidade de marcar uma grande diferença que não pode ser desperdiçada. Rui, e esta grande diferença, e esta grande, magnífica diferença, resulta, eu vou dizer em 99%, de uma confluência de ideias que surgiram, e atenção, que as ideias surgem várias vezes na vida, mas que aqui tiveram a sorte de surgir e de o José Carlos Rezende dizer, opá, de facto faz todo sentido, vamos lá nesta loucura e vamos para a frente, porque Estamos a falar de não, geopredial. se não fosse geopredial, Claro. definitivamente os solicitadores não estavam hoje no cadastro. Mas digo isto sem qualquer tipo de reserva. Não tenho dúvida literalmente. E não tenho dúvida Uhum. nenhuma que só estamos no cadastro por causa do geopredial e pela capacidade que o José Carlos Rezende tinha de, no momento certo, no ponto exato, no dia. Não era no dia certo por acaso, porque os dias certos que ele tinha eram todos os dias, porque ele todos os dias ia atrás do. Não largava o osso enquanto não o Não alcançasse. E, conseguiste. portanto, não se podia dizer que ele tinha. Foi confluência. Foi o dia certo. Não foi o dia certo, porque ele Ou era estava capaz de sempre. estar 300 dias à espera do dia certo. Portanto, não era ele que encontrava o dia certo, era o dia certo que encontrava a ele, não é? Exato. Não tinha outra hipótese, não é? Acabava por bater com Acabava por esbarrar nele, tinha acabava que ser. por Zé Carlos. E portanto, e isto, opá, e assisti a isto N vezes, não é? Na minha vida, com que tive a felicidade de partilhar com ele estas guerras. Desculpem lá que isto agora é parte com eles, fica assim mais, mais emotivo. E neste caso concreto, há um dia muito preciso, em que era primeiro-ministro o Passos Coelho, em que vamos lá vender a ideia de geopredial, ok? Da ideia de geopredial e de abrir esta porta, e calhou que foi no dia em que o Passos Coelho tinha que pagar o processo de cadastro experimental, se não era o de Panafiel, era o de Paredes ou qualquer coisa do género, que tinha custado não sei quantos milhões e tinha uma execução, sofrível, absolutamente sofrível. E ele tinha que assinar o cheque, salvo seja, não é? Tinha que dar a ordem de pague-se lá não sei quantos milhões para esta brincadeira e tal. E, portanto, lá está o tal dia certo. Foi o dia certo de conseguir falar com o primeiro-ministro que naquele momento estava a assinar um valor inútil. E diz, vamos então nesta coisa e tal. E, portanto, abriu-se a porta com que mas já tínhamos geopredial. Portanto, o geopredial o que deu foi a motivação, a justificação para que os solicitadores entrassem no cadastro. E que se Imagina, acabasse com mesmo. o cadastro sistemático. E que passasse para o regime que depois acabou por Avulso. vir a dar o bug. Sim, este Sim. regime avulso. Imagina, o Geopredial, como qualquer projeto inovador, nasce e vai se transformando ao longo do tempo, evolui, adapta-se e estamos sempre à procura de qual será o seu
motivo final, o seu grande objetivo, se o grande objetivo do geoperdial fosse única e exclusivamente, fosse só, imagina que não servia para mais nada, mas tinha servido para isto, já tinha valido a pena. Independentemente dos clientes que entretanto foram servidos, dos colegas que entretanto ganharam dinheiro, mas só por este motivo de estarmos aqui hoje a ter esta discussão do cadastro, já tinha valido a pena ter gasto o tempo, os recursos. É isso mesmo. Eu digo, vou dar aqui uma imagem um bocado pode parecer disparatado. Isto é como o pavão. Okay? As penas do pavão não lhe servem mais nada do que não seja impressionar. Okay? Não lhe servem para caçar, não come mais, não, se calhar até gasta muita energia com aquilo. Mas permite-lhe encontrar a fêmea para a vida de estresse. Portanto, ainda que o geoperdial pudesse ter só as penas do pavão, okay? Foi o que permitiu lançar uma oportunidade absolutamente única. Okay? Agora, o geoperdial, sob o ponto de vista de concepção, sob o ponto de vista da ideia, o que é que se pretendia de ser de geoperdial, ele continua a estar naquilo que estava, se é 10% daquilo que se imaginava que poderia ser. E continua a poder ser as mesmas coisas, agora com novas oportunidades, com tecnologia que mudou drasticamente, portanto, com preços, entretanto, de equipamentos que estão muito mais baixos, mas também agora temos outros equipamentos que fazem outras coisas e que podem ser valorizados. Isso está tudo em cima da mesa. Agora, não me adianta ter a ferramenta se eu não souber trabalhar com ela e se eu não acreditar que a ferramenta vai fazer um bom móvel. Não é? Se eu tenho dúvidas de como é que se utiliza, se eu tenho medo de a utilizar, ela vai ficar parada, vai ficar ali no canto. Vai ser mais uma coisa. Estás a falar na ferramenta e já vi aqui perguntas a passar sobre que equipamentos e, nomeadamente, que tecnologias mais avançadas é que há. Também há uma pergunta aqui já feita pela Luísa a perguntar se há formação em Lisboa. Que eu saiba, não há formação em Lisboa há muitos anos. Neste mandato inteiro não houve, que eu estive sempre atento que queria fazer, não houve. E a tua mulher também já deixou para aqui um comentário qualquer a dizer para tu compores a câmara ou os óculos. Portanto, vê lá, estás a ser observado pela tua mais crítica. Ser criticado por minha mulher é melhor não, porque isso... Portanto, agora é que tu tens de começar a prestar atenção ao que estás a dizer, porque independentemente de quem estiver a ver a mais do número de pessoas, tens cá a Marlene. Beijinhos, Marlene. Eu normalmente digo disparates de qualquer Mas maneira. Fala um bocadinho aí dos equipamentos que tu foste ver até agora a Stuttgart, não foi? Há coisa de um mês ou assim? À feira Intergeo, precisamente sobre equipamentos desta natureza, e pronto, e vindo lá, não é que tenha visto nada de novo, mas fui confrontado com uma realidade avassaladora, não é? Nomeadamente dos equipamentos chineses, e de novas tecnologias, ou tecnologias que estão agora a tornar-se mais massificadas, ou que começam a poder ser utilizadas por pessoas menos especialistas, nomeadamente aquilo que se chama, eu vou dizer, falando de uma forma muito técnica, chamam-se aparelhos SLAM, que utilizam uma tecnologia laser, que fazem varrimentos 3D de laser, mas pode-nos dar novas oportunidades, pode-nos dar formas diferentes de olhar para o território, formas diferentes de prova, pode-se conciliar isto com o OSAI 360, com uma nova, digamos assim, com uma nova evolução, com uma evolução do OSAI 360 também para representar nuvens de pontos. As aplicações são absolutamente infindáveis. Okay? Nós, por exemplo, podíamos ter solicitadores, neste momento, a prestar serviços à justiça, mesmo na área criminal, na fixação de situações. Por exemplo, dou-vos um exemplo. O que aconteceu agora em Espanha, esta coisa trágica em Espanha das inundações. Nós, com equipamentos dessa natureza, dos tais que eu vos dizia, os SLAM, LIDAR,
nós podíamos fazer um levantamento de uma zona de risco, de uma zona dos danos provocados num edifício, numa daquelas caves com veículos, fazer um relato do que está lá dentro. Os métodos tradicionais vão ser preciso semanas de trabalho de campo. Isto é, sítio a sítio, cave a cave, ter equipas a medir, a tirar fotografias, a identificar. Um trabalho absolutamente gigantesco. E o trabalho que poderia demorar uma semana dentro de uma garagem pode-se resumir a um trabalho de 2 horas, naturalmente depois com o trabalho de gabinete, mas o trabalho de terreno pode ser diminuído de uma forma drástica. Mas isto é preciso pensar nas coisas. É preciso pensar, é preciso aprender com quem já sabe, é preciso, que é uma coisa muito importante e que esta direção conseguiu deitar abaixo, que é a vontade de ocultar o passado faz com que se esqueça completamente as lições do passado. E portanto, dou-vos o exemplo dos autos de constatação. Os autos de constatação, eu tive aqui há tempos a oportunidade de assistir a uma formação, a uma ação de divulgação, e eu ouvi, um colega impecável, falou muito bem, falou sobre o tema dos autos de constatação, mas eu vi-o a falar a mesma coisa que eu falei há 7 ou 8 anos atrás. Ou seja, está a reaprender o caminho que já tinha sido feito. Porquê? Porque existe um medo terrível em perguntar a quem já fez como é que se faz, para não ter que repetir o mesmo caminho. Eu, se decidir ir a Santiago de Compostela a pé, há uma coisa que é inevitável. Só quem faz o caminho, só quem faz aquele trajeto é que sabe como é que é. Mas não custa nada perguntar aos outros quais foram as suas experiências, o que é que correu bem, o que é que correu mal, como é que marcas, onde é que Quantas vezes foste interrogado pela atual direção sobre as coisas que fizeste? Criaste o Leia Leilões, o Geoperdial, o Pepex? Nunca, literalmente nunca. Obviamente eu sabia a resposta, não é? Porque sabemos como é que foi o corte dramático radical, e radical com tudo o que fosse a herança do passado, e está à vista os frutos que isso tem dado, que são nenhuns, não é? Portanto, agora fui no outro dia receber o diploma, essa também foi uma coisa gira, eu receber o diploma da agente de execução e falaram no Zé Carlos. Tem que se dizer a verdade, que agora neste momento estão a falar e pedir uma salva de palmas, portanto, se calhar também já perceberam que não vale a pena esconder o passado e fazer de conta que ele não existiu. É muito mais fácil esconder, ou melhor, é muito mais fácil agora falar do José Carlos, porque já sabem que o José Carlos não existe. Pois, mas de tiro falaram. Não é? Portanto, posso falar? Por acaso não tenho a certeza. Não sei se falaram, vá. Se calhar até falaram. Não, só repara. Acho que não. Rui, isto é assim. Isto não sou o que se viveu na ação executiva em 2003, com alguns colegas, uns que cá estão, outros que já não estão, uns que correram muito bem, outros que infelizmente as coisas correram muito mal, temos de tudo. Não posso dizer que eu tenha sido escolhido, quando escolhi pessoas não escolhi para se me sucederem, mas quando decidi apoiar determinadas pessoas para cargos que eu desempenhei, nem sempre escolhi bem, é verdade, não tenho esse dom, mas o que se viveu em 2003, 2000 até 2003, eu estive até fevereiro de 2005, na OSAI, na Câmara de Solicitadores, e viram-se coisas absolutamente extraordinárias, muitas delas que só têm piada para mim, ou se têm piada para mim, ou só têm piada para meia dúzia, para mim, para o Jacinto, para a Mara não, porque a Mara na altura ainda não estava nestas guerras, mas essencialmente o Jacinto, com quem passámos aí a passas do Algarve com isso, vivemos coisas absolutamente extraordinárias. Nós na altura chamávamos-lhe o pinhorês. O pinhorês que era uma linguagem própria, não é? Era o idioma próprio, como que, por exemplo, quando nós dizíamos
isso é um requerimento à moda do Tomás, não é? Isto para 99% das pessoas não Andrade diz nada. Rocha, Tomás Andrade Rocha, não é? Para outros, mas estava a dizer isto e já era uma risota porque atrás disto pressupunha uma data de acontecimentos que toda a gente já tinha vivido. Portanto, foi um passado, já vai há 20 anos, não vou dizer, e digo sem problema nenhum, que senti-me ofendido por receber um convite para os 20 anos da ação executiva igual ao que receberam os outros agentes de execução. Epá, senti-me ofendido. Pronto, o que é que eu vou dizer? Não é? Certo. Mas Epá, e pronto. que ainda por cima não gostava nada, mandarem um convite e dizer assim, olha, o Armando e tal fez isto e portanto, opá, reconhecemos e tal, podia cá vir e tal, porque eu não ia, ok, não ia aparecer. Agradecia o convite, mas não ia aparecer e portanto ficava-lhes bem e não tinha reflexo. Exato, e não tinham que convidavam-te para jantar e não tinham que te dar de comer, não é? Não tinham que pagar o jantar. Epá, mas confesso que sinto-me assim um bocado, epá, mas é o que é. O meu pai ensinou-me uma coisa, já há muitos anos, hoje. Olha, quando eu fui pela primeira vez para o Conselho Geral da Ordem, foi em 1997, o meu pai disse-me, Armando, se tu vais meter assim nestas vidas associativas e tal, o que podes esperar é uma medalha de cortiça. Eu não me esqueço de contares isso. Digo isso muitas vezes. Foram estas as palavras do meu pai. Portanto, o que podes contar é com uma medalha de cortiça. O teu pai disse-te a ti, e tenho repetido isso e guardado, gravado na minha consciência, porque ninguém vá com a ideia de que, mesmo eu que me estou a candidatar a bastonário, há que ter aqui a clara noção de que isto é uma coisa que nós fazemos na vida, uma missão, pode ser giro, podemos pôr uma coisa gira a funcionar, pode ser interessante para nós, para o nosso crescimento pessoal, mas os outros é o que é. Não... É o que é. Faz parte. E, portanto, estas lições, não é? Estas lições de vida. Só queria acrescentar uma coisa, é que isto é de facto até perverso para. Isto estamos a falar, por um lado, de relações pessoais que já são antigas, não é? Eu conheço pessoas desta direção há 18 anos, tudo há mais, se calhar, e portanto, sim. por um lado, tem uma componente pessoal, mas e custa um bocado ver esse medo de assumir o passado e as pessoas que tiveram protagonismo no passado e ouvi-las ainda hoje. Mas, por outro lado, há um dano institucional, porque perdemos a capacidade de aprender com esse conhecimento, de manter boas relações e até no ponto de vista, lá está, de seres convidado como são os outros agentes de execução. Epá, porque é que não te fazem um convite como deve ser e a própria instituição sai beneficiada? Ainda no outro dia, foi num destes programas de comentário que estavam aí a falar, por causa de uma celeuma qualquer, pá, um ministro, alguém com posse de Estado, tem que ter a capacidade de apertar a mão ao seu maior adversário, não é? À pessoa com quem disputa mais ideologicamente. E, portanto, isto tem que ser assim para que a ordem funcione e com a nossa direção terá que ser assim também com esta direção, respeitando o papel que eles tiveram enquanto dirigentes, assumindo que lá estiveram durante esse período, não ostracizando ninguém, não perseguindo ninguém, até porque a mochila do rancor é demasiado pesada e prejudica-nos avançar. Mas pronto, eu também sinalizo agora o cinismo e o oportunismo de se vir falar em homenagens neste momento e diplomas e falar-se no nome de José Carlos, quando eu assisti ao que assisti no momento em que tomaram a direção da ordem, e não vou deixar de o dizer, como é evidente, porque isto seria também cínico da minha parte, eu não quero fazer isso. Sim, relativamente ao que se passou, as pessoas têm direito a candidatar-se claro. E a ter opiniões diferentes, está tudo bem. É evidente que, por mais que queiramos, as relações pessoais ficam sempre um bocadinho afetadas. Isso aconteceu comigo. Eu, quando me casei com a Marlena, não sei se ela ainda está aí a assistir, mas quando nos casámos, tivemos amigos meus no nosso casamento, com quem depois, por via das relações institucionais, relações eleitorais na ordem, perdemos os contatos. Não deixámos de ser amigos, não nos zangámos, mas afastámos-nos, não é? Fomos-nos afastando e isso acontece. E outros que não tiveram presentes no casamento porque naquele momento estávamos afastados, depois
acabámos por Sim, nos pronto. reencontrar. Opa, está tudo bem. Olha, eu conto isto não conto muitas vezes, mas quando calha, que quando fui presente com a especialidade, a primeira vez, em 2003, 2004, 2005, a seguir era preciso, pronto, eu disse, opá, acabou a minha parte, já tinham sido muitos anos na Câmara de Solicitadores, e decidi largar isto, e era preciso quem é que ia me suceder, quem era o candidato, digamos assim, para o coisa de especialidade. E havia duas pessoas com quem eu me dava, que estavam na direção comigo, e um deles era o meu amigo Jacinto. E eu apoiei e disse, opá, Jacinto, acho que não tens, opá, acho que o melhor é outra pessoa. Epá, enganei-me de uma forma drástica, radical, e o Jacinto certamente ficou triste com a minha decisão, e disse-me, e depois tivemos uns tempos que tivemos normalmente assim um bocadinho afastados, e depois tivemos a amizade, retomou, e continuámos a nossa luta igual, sabendo que cada um de nós tem as suas falhas. Está tudo bem. Sim, claro. E há que saber assumir quando Sim, falhamos. Isso também é outra das coisas, que faz é parte. sabermos dar a Faz, cara. sim, agora, confesso que há coisas pronto, que isto já nem é questões eleitorais, são questões muito pessoais. Confesso que há coisas que fui sabendo, que me foram contando, que me foram dizendo, e, e há determinadas coisas que eu não desculpo. Não tenho que desculpar, nem tenho que perdoar as questões eleitorais, porque isso é isso mesmo. Opá, toda a gente tem direito a candidatar-se. Tu tens direito a candidatar-se. Qualquer um dos dirigentes que está aí tem direito a candidatar-se. Eu também tinha direito a candidatar-me, portanto estava tudo bem. Agora, há determinadas atitudes que depois para mim não têm perdão, ponto final, não é? Bom, Dificilmente, mas olha, já estamos dificilmente aqui também a as conversa há um bom ultrapassei. bocado. Eu não sei se há Portanto, aí questões que o pessoal queira colocar. Espero que amanhã também haja muitas reações a este direto, como houve hoje não, ao direto de ontem, porque dá-nos vontade de continuarmos a fazer aquilo que. Lá está, nós escolhemos este tema do agregar, inovar e profissionalizar, e o agregar vem em primeiro lugar, porque nós queremos que toda a gente veja, toda a gente conheça, toda a gente possa participar, reagir. E nós também queremos reagir com elevação, sempre. E é isso que estamos cá para fazer. Acho que até agora temos feito uma campanha com muita elevação, com muita abertura a todos. Espero mesmo que haja debates, que haja essa oportunidade de esclarecer todos os associados em confronto de ideias. E claro, também estou disponível para ir a todas as sedes, esclarecer aquilo que houver a esclarecer. E quero agradecer muito aqui hoje ao Armando, que é o nosso conselheiro para tudo e mais alguma coisa, pelo facto de nos ajudar a pensar, sobretudo. Temos aqui a Carla a perguntar que resultados é que tu obtens com drones, mas que é relativamente ao cadastro, a utilização de drones no cadastro, só se for para levar o aparelho lá para o ponto onde vais recolher, mas acho que isso não acontece, não tens usado isso dessa forma, não é? Só se não, for ou para seja, não, colidar. eu já utilizo drones há bastante tempo, mas não para cadastro. Eu utilizo mais para questões judiciais. Mas utilizo para fotografia aérea, vamos dizer, ortofotomapas ou fotogrametria, portanto, basicamente para fazer modelos 3D de terrenos. Olha, por acaso ainda ontem fui a Tribunal de Serviço de Testemunha numa entrega de coisa certa de um terreno Opa, essa foi gira, tens de contar de um terreno Conta cuja isso, conta entrega lá isso. foi feita numa entrega de coisa certa, e ontem fomos servir de testemunhas, e estávamos lá a discutir, me explico lá, então aqui a planta e tal, e se a área que o senhor entregou está certa, se não está certa e tal, não sei o quê e tal. E estavam-me a apontar as plantas como se as plantas tivessem sido feitas por alguém, não é? Por alguém, por um terceiro. E disse, não, as plantas foram feitas por mim, a georreferenciação fui eu. Nessa fotografia até se está a ver aí o bastão do aparelho de georreferenciação, e portanto eu fiz a entrega não com base nessa planta que estava aí apresentada nos autos, mas com face aos elementos materiais, e a partir daí, pronto, estive ali a falar um bocadinho sobre a materialidade, sobre um conjunto de temas que eu falo com eles à vontade, porque todos os dias estou a pensar nele. E portanto,
digamos assim, para o tribunal e para as partes que lá estavam, é um bocado surpreendente, são surpreendidos porque estavam à espera do agente de execução que ia dizer, não, eu não faço ideia, isso foi o que o topógrafo disse, não é? Não, neste caso era o solicitador, que é agente de execução e que é técnico de cadastro e que domina estes temas. E isto vai bater com uma coisa muito importante, com o técnico de cadastro, Rui, agora isto é como uma pescadinha. As discussões de reais, e deixo aqui duas notas, as discussões de reais vão ser tidas essencialmente com técnicos de cadastro. Okay? Portanto, não vai haver um processo de tribunal que não tenha que ter um técnico de cadastro, pelo menos um técnico de cadastro a intervir. Porquê? Porque se da decisão de reais houver uma alteração da configuração do prédio, essa decisão vai ter que ser colocada em cadastro. E para o juiz tomar a decisão, vai ter que tomar uma decisão com base em limites cadastrais, a dizer assim, eu condeno fulano a reconhecer a propriedade que tem as configurações resultantes das coordenadas geográficas X, Y, Z. E nós devemos estar, neste momento, a mostrar como é que se faz isso. Okay? Para que os tribunais decidam bem, para que quem propõe as ações as proponha bem. E isto é um manancial de trabalho brutal. E há mais uma coisa que é muito importante e que a Ordem dos Solicitadores poderia de facto, assumir um papel nesta matéria, que era a criação de um julgado de paz de competência territorial nacional para efeitos das questões de demarcações de propriedades. Não é propriamente as discussões de propriedade de prédios, porque essas aí são cometidas aos tribunais, mas essencialmente para as questões de demarcação. E podíamos ter aí um papel absolutamente brutal, mas absolutamente brutal. Isso Portanto, é uma fase posterior à nossa afirmação, ou seja, eu vejo isso acontecer quando nós formos efetivamente os líderes no cadastro, não com o abandono que temos visto desta especialização, não é? Mas se formos... Mas a Carla insiste aqui na pergunta dos drones, ela quer saber exatamente o que é que tu consegues fazer com os drones. Repara, os drones, quem queira investir em drones para efeitos de trabalhos de cadastro, a tecnologia a utilizar chama-se LIDAR, okay? Mas estamos a falar de investimentos 50 mil euros, ok? Pronto. Equipamentos para gastar 50 mil. Portanto, é um investimento que deve ser muito bem ponderado porque tem que se lhe dar uma utilidade muito, muito forte para rentabilizar um equipamento desta natureza. Mais uma vez, era uma importância que também a Ordem podia ter. Podia criar um conjunto de núcleos, prestadores de serviços nesta área, para quem precise efetivamente destes trabalhos de levantamentos com drone, podíamos de facto ter essa oportunidade. Existe também, o que eu estava a dizer, esta tecnologia dos drones para fazer os levantamentos a partir do ar. Também temos os levantamentos feitos com LIDAR, os tais selames que eu tinha dito, a partir do chão. Mas isto temos aí certamente vai ser tema de conversa nos próximos tempos. No futuro, mas para já não estás a utilizar, não tens essas ferramentas, não é? Não tens nada disso. São equipamentos que não justifica. Não, só para alguém que tenha imagina isto, se eu tiver um trabalho de cadastro, de regularização cadastral, em que as pessoas vão precisar de levantamentos altimétricos dos terrenos, porque vão fazer, imagina, uma grande exploração agrícola e vamos ter ali um terreno com 50 ou 100 hectares. E se eu tiver perspectiva que depois disto vou continuar a ter trabalhos desta natureza, então aí sim pode justificar fazer este tipo de investimento. Okay? Para um trabalho não justifica porque subcontrata este serviço e que tem preços relativamente baixos. Não, faz sentido ser um equipamento até partilhado, não é? Porque tu não vais estar a utilizá-lo todos os dias e possa ser utilizado por vários. Olha, Marlene Sá Carneiro, não sei se sabes quem é, diz: ou tiram formação técnica de cadastro ou façam como eu, casem com um. Está a sugerir, como eu não consegui tirar a formação, olha, vou apresentar esta ideia à minha mulher a ver o que é que ela te responde, Marlene. Olha, entretanto, o Paulo Branco também perguntou como é que estava a ação que tu tinhas intentado contra a estrutura de missão. Começámos por aí, mas ele não devia estar. O Armando recebeu despacho para... foi dado despacho de citação, exatamente, foi ordenada a citação da estrutura de missão. Quanto tempo é que eles têm agora para se pronunciar, sabes?
7 dias. Ah, é mesmo É, rápido, 7 dias. Ok. é, Então, quando tiveres o desfecho teoricamente, disso, partilha. teoricamente seriam 5 dias para ordenar a citação e 7 dias para depois responder. Isto no campo da teoria. Portanto, já vamos com quase um mês e meio. E, entretanto, já agora também tenho outra que vai ser, opá, se calhar só para o mês que vem é que vou ter tempo para intentar, vai ser contra a Agência Portuguesa do Ambiente, mas só isso já dava, olha, Ah, só isso já dava para fazer umas jornadas de estudo sobre APA. domínio público hídrico. APA e o domínio público hídrico. Essa também é gira, tudo o que tu descobriste por causa de um processo em particular que tinhas aí. Olha, e conseguiste dar entrada disso, já que foi no administrativo, com o certificado digital? Está a haver aí complicações, os colegas não estão a conseguir. Não consegui. A ação demorou-me quase 3 semanas, entrou 3 semanas mais tarde porque eu insisti, ou seja, lá está, aquela coisa de tentar fazer cumprir, não é? E Uhum. então tentei via sítios, não, CITAF dar entrada ao processo e andei durante 3 semanas a tentar dar entrada ao processo, com sucessivos contactos com o ICFES no sentido de me resolverem os problemas e as respostas eram aquelas habituais que é o senhor desligou o computador e ligou, não estou a brincar, não é? Mas era do género, Sim, mas elimina os fecheiros todos e volta-se a meter. E agora, não, agora cria um processo de novo e eu é criava que o ainda hoje processo de um novo, a gente, colega já manda a dizer isto há dias que não não, consegue também dar entrada de não, e peças, portanto, mas percebeste porquê? não Não consegui percebeste. chegar à conclusão porque todos os e-mails que eu recebi do ICFES foram, foram aquela coisa do desligue e ligue e faça, e eu depois, como estava com pressa na ação, Mas isso acabei por metê-lo em papel. significa que eles não têm noção de existir Não. um erro além disso. Ou seja, para eles é uma coisa, deve estar a funcionar, porque se eles te sugerem faça reset ou limpa a caixa ou não Eu, sei o eu, quê, eu, não querendo adivinhar, presumo que sejam problemas com os nossos certificados. Eu hum, presumo. Isto porquê? Porque são muito poucos solicitadores que dão entrada a peças no administrativo e, portanto, é normal que, pronto, aconteça isto. O meu então problema, mandaste por por exemplo, os correio? meus reportes, mandei por correio. Os Não. meus reportes, os meus reportes, os meus reportes no ICFES, para todos os efeitos, são reportes resolvidos. Porquê? Porque mandavam-me dizer, se o senhor não me disser nada no prazo de 5 dias, consideramos que isto está resolvido. E eu, como já tinha desistido, disse, olha, está bem, o que é que eu vou fazer? Está Batatas, resolvido. não é? Portanto, depois, estatisticamente, o paciente está bom e recomenda-se. Olha, pronto, temos o Filipe também a perguntar como está o pedido de sermos reconhecidos como técnicos de BUPI. Falámos sobre isso no início, o Filipe depois recupera o vídeo, mas basicamente o Armando intentou uma ação no Tribunal Administrativo, é sobre isso que estamos a falar, e a estrutura de missão foi agora dado espaço para ser citada, para se pronunciar em 7 dias, portanto a ação está a avançar. O que o Armando fez poderá beneficiar-nos a todos, ele certamente Sim, partilhará depois à o partida, à resultado, partida. porque não. Opa, também mal era se agora dissessem assim, só inscrevem o Armando, os outros têm todos que meter ação. Isso aí era o nonsense Pá, absoluto, não é? eu Também era. presumo que a decisão das duas, uma, ou a estrutura de missão vai apresentar uma fundamentação técnica, que é estamos impossibilitados em termos técnicos sendo certo que eu na ação já lhes disse que não tem problema técnico nenhum. Então, se todos os outros técnicos municipais têm isso, porque é que tu não podes ter? Não, pá, nem que seja com hard code, não é? Pá, Sim, não quero saber, exato. não Não, é? mas Só pá, imagina que tu agora prestavas serviço a uma Câmara Municipal para seres lá o técnico de BUPI. Iam-te dar o aí já acesso, não é? podia, aí já podia. Aí já podia. E não, eu Não. disse isso mesmo. Então a solução o que é que era? É que criar um município virtual, não é? Onde inserem os técnicos. Pô, olha, isso é uma boa, que criam o OASAI como Criei várias município. opções, modelos de dados, hardcode, criam, isso, whatever, isso, digam-me, mostrem-me a solução, mostrem-me o sistema que eu em 10 minutos arranjo solução. Claro, claro, Agora, se claro. quando a pessoa não queira, pá, Claro. O Alexandre Trigo, boa noite. O Alexandre diz que o problema técnico é a desculpa que nos têm dado. Pronto, é, soa isso, não é? Soa é. isso. É desculpa. Vou empurrar com a Mas barriga. sabes que nestas coisas, Rui, nós, quando um gajo é muito chato, e eu sei que às vezes tenho Tens esse esse condão. dom, a minha mulher, eu digo a coitadinha que às vezes passas do Algarve. De facto, a melhor solução, nisso a ordem até é inteligente, porque a ordem o que é que faz? Não me responde.
não é? De facto, É o a tempo. solução melhor é não responder. É o tempo. Porque, opá, Beto Gaveta. é o Beto Gaveta. Quando nos respondem, atenção, porque, por exemplo, aqui em alguns casos, no caso da estrutura de missão não, mas no caso da APA, já tive que fazer intervir a CADA. E, portanto, acabaram por me responder. Cada que é a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, é melhor traduzir. Isso. Que agora portanto, tem como presidente o deputado, o que foi deputado o Silvano, que foi já presidente da Câmara de Mirandela. Olha, José Silvano. É agora o. José Silvano. É, exatamente, é agora o presidente da Câmara. Portanto, isto é uma história que se alonga já há vários meses e que tem a ver com uma coisa muito estúpida, que é as linhas de dominialidade, domínio público hídrico de margens que estão publicadas através do BUP. E eu quero que me deem essas linhas, não quero vê-las no BUP e quero essas linhas dadas para o meu lado para eu fazer aqui análises espaciais dessa porra toda e ver que áreas é que estão no domínio público. Bem, whatever, é uma maluquice que está para aí. Mas cada vez que se responde, abre-se a porta a uma nova pergunta. E, portanto, as perguntas são cada vez mais densas. E o que é que nos permite? Permite-nos aprender. Porquê? Porque nós estamos a falar de áreas extremamente minuciosas, especializadas, que tu és a lei e não chegas lá. Depois tens que ir adensando, não é? E, portanto, tudo isto é um caminho que se faz caminhando devagarinho e tal, vamos aprendendo. Mas quando nos dão respostas, a resposta permite fazer mais perguntas. Okay? E se fores uma pessoa insatisfeita, não é? Se não te conformares. Se não te conformares, não é? E as novas perguntas são mais incómodas do que as primeiras. Okay? Portanto, isto leva-me crescendo. E, portanto, de facto, é uma atitude inteligente não responder. Apenas assim não ensinas o outro, não ensinas o outro. Exato. Assim tu ficas calado e pronto, e a coisa dá-se. Depois temos aí muitos temas para falar no futuro também, aí sobre o que tem acontecido com a leilões e tal, mas agora sinto que isto já vai longo. Já, tu também queres ir descansar. São 2 da manhã, ainda vamos estar aqui a falar. Não são 2 da manhã, mas pois, exato. Não vamos ficar aqui até tarde. Deixa-me dar nota a quem está a assistir, obrigado por estarem aí desse lado, que a próxima conversa destas vai ser com a Mara Fernandes, que é a nossa candidata ao Colégio dos Agentes de Execução. Que é muito e é na próxima mais quinta-feira. Atenção. Sem dúvida nenhuma, confirmo. Vai ser na próxima quinta-feira, por volta destas horas, 21h30, 21h45. A ideia disto é ser assim uma coisa, quando nós estamos despachados dos nossos afazeres domésticos, dos jantares, no meu caso, de quem fala comigo, falamos e vemos quando é que podemos iniciar a conversa. E, portanto, na próxima quinta-feira com a Mara, venham, vamos falar aí também de algumas coisas relacionadas com o programa para os agentes de execução. E o Armando vai se juntar a nós no dia 23, em Leiria, também. Esteve em Montemor, reconciliou-se com Montemor o Velho. Gostei muito do teu texto, pá, do teu post, sobre essa matéria, porque realmente... E da foto, que puseste a ilustrar. E das fotos, os cigarros e tal, aquela coisa, as cortinas. As cortinas, então, eu até fiquei a pensar, qual é o momento em que aquelas cortinas passam de normais a antiquadas, não é? Qual é o momento? Eu fiquei com esta pergunta ainda uns 5 minutos na cabeça, porque agora é claro que são antiquadas. Quando é que passa do preto para o branco, estás a ver, não é? Sim, porque repara, eu olho para aquilo e é evidente que se alguém tiver cortinas assim, eu penso que é antiquado. Mas qual foi o dia, o ano, o mês em que aquilo passou a ser antiquado? Sabes que aquilo era o melhor hotel de Coimbra. Era? Pronto. Era. Aquilo era o melhor hotel de Coimbra, que à data era... e agora estás-me... Opa, desculpa lá. Diz. Aquele hotel, assim, opa, isto é mesmo parvoíce. Também vale. Isso. Eu estive ali vários dias sem dormir. Vários. E as pessoas com quem me dava, um deles era o Paulo Teixeira, estávamos com ele, éramos amigos, e houve uma noitada em que estava eu e quem mais? Estava eu e mais um gajo muito perdido. Eu não bebo, naturalmente por sistema não bebo álcool, portanto, o facto de estar às 4 da manhã no hall do hotel não era bêbado, mas o outro que estava, eu tenho ideia que estava bêbado, eu já não me lembro quem era. E então decidimos ir para o telefone
para a recepção, pegámos no telefone da recepção e começámos a ligar. Eu tinha a lista dos quartos todos, de quem é que estava nos quartos. E então Dos começámos a nossos ligar para os colegas. quartos todos, sim, e escolher uns quantos, não é? E a ligar-lhes às 4 ou 5 da manhã, e depois, quando atendiam, nós tínhamos a sineta do hotel, aquele que fazia o tim. Não sei se se lembra, havia um gajo que era o da Bruna, que era era um sketch brasileiro muito antigo. E nós pegámos daí, tim, começámos ali a tocar, e do lado lá era só insultos, não é? Pessoal a chamar nomes e tal. E nós divertimos-nos até às. Pá, foi durante a madrugada a fazer isso. Pronto. Maravilha, Foi assim uma maravilha. Para tocar a sineta para recordação acordar os que agora que estavam me a veio. dormir. Sim, Lembraste disso por causa de Montemor. Mas tu sim, estiveste em sim. Montemor, mostraste lá os equipamentos, os marcos, que é uma coisa muito interessante que tu arranjaste aí um modelo de marcos. Tens que falar sobre esses marcos aqui com o Filipe Carreira, que ele tem umas dúvidas sobre como é que isso funciona com as máquinas a lavrar, se isso arranca, se não Essas arranca, se pode dar máquinas ali a uns. labrar levam tudo. Está bem, mas levam tudo se não forem penedos, sem ser penedos, não é? Mas tem que se Sim. falar aí um bocado sobre isso. Mas gostámos de ver essa demonstração e também vai estar Sim, no opa, dia se, 23 em Leiria. se em Leiria houver oportunidade, dependendo do sítio, eu ali acabei por não fazer a colocação do marco, porque estávamos num edifício, num monumento nacional, Não, e poderia também não ser vais mal colocar entendido. o marco porque vai ser no Museu do Mimo, que é o Museu da Arte e Movimento, Imagem e Movimento. E Portanto, movimento. também Pronto, então não vais marcar não vamos nada fazer colocação. com. Não vais, mas vais mostrar os marcos e vamos ter lá uma tertúlia também contigo. Portanto, é Muito para bem. avisar aqui o pessoal que venham a Leiria no dia 23. Já temos o programa em caminhocerto.pt, montes de E atividades, depois atenção, lá um percurso se forem pela. lá, não têm Diz que lá. votar. Não têm que votar no caminho certo. Podem Não, lá não, ir à vontade. é, Não podem. têm E nenhuma. candidatos de outras listas são sempre convidados, sempre convidados. Aliás, nós abrimos isto à família, portanto a família também não vota. Eu tenho levado a minha. Marlene, estás convidada. Não sei porque é que não tens aparecido. Deixas o homem vir sozinho. Eu não sei porquê. Toma lá que já almoçaste, mas faz favor de comparecer em Leiria. Portanto, tragam a família, tragam candidatos de outras listas e vamos continuar a fazer aqui o nosso percurso agregador, inovador e profissional para ver se não perdemos a oportunidade que está perante nós de fazer a escolha certa e alterar aí a OSAI, transformar a OSAI. E ao Armando só temos que lhe agradecer por nos ajudar a pensar, que é um companheiro aqui destas coisas incrível e levanta aqui muitas questões interessantes, ajuda-nos a pensar, rimos também sempre um bocado, como bem se viu É. nesta conversa. E portanto, olha, Armando, obrigado a ti, pá, por teres Obrigado, dedicado este tempo ao pessoal. obrigado a vozes, Boa a noite a todos todos. vozes. Fiquem Parabéns, um bem. abraço. Obrigado. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau.